Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas. Hoje o podcast vai ser direcionado para os meus colegas professores, principalmente aqueles professores que, assim como eu, são das escolas regulares e muitos de nós precisamos lidar e saber lidar com alunos com deficiência, né? Então, professores, como identificá-los, como acompanhá-los? Olha, eu não vou fazer essa abordagem, porque senão o nosso podcast seria muito longo, mas eu quero ao menos iniciar o tema lendo um texto muito legal que eu conheci por esses dias, cujo autor é desconhecido, tá? Eu já vou avisando. Então o texto se chama assim: O Luizinho da Segunda Fila. Quem que não tem um Luizinho em sala de aula, né? Então diz assim o texto: Marcelo é um excelente professor de geografia. Na aula sobre o Pantanal até excedeu-se. Falou com um entusiasmo, relatou com detalhes, descreveu com precisão, preencheu a lousa com critério, soube fazer com que os alunos descobrissem a interpretação do texto, do livro, a magia dessa região quase selvagem. Exibiu um vídeo, congelou cenas e enriqueceu-as com detalhes, com fatos experimentados, acontecimentos do dia a dia de cada um. Em sua prova, é evidente, não deu outra. Uma redação sobre o tema e questões operatórias que envolviam o Pantanal. Seus rios, suas aves, sua vegetação, a planície imensa. Os alunos acharam fácil, acompanharam suas folhas e começaram a trazer, palavra por palavra, suas imagens para o papel. As canetas corriam soltas e as linhas transformavam-se em parágrafos. Marcelo sabia o quanto teria que corrigir, mas vibrava. Sentia que os alunos aprendiam. Descobriam o interesse em sua ciência. Não pôde conter uma emoção diferente quando Heleninha, sua aluna predileta, foi até sua mesa e arfante solicitou: Posso pegar mais uma folha em branco? O único ponto de discórdia, o único sentimento opaco que aborrecia Marcelo era o Luizinho, aquele da segunda fila. Puxa vida, pensava. Luizinho assistira às suas aulas, arregalara os olhos com as explicações e agora, na prova, silêncio absoluto. Imobilidade total. Nem sequer uma linha. Sentiu ímpetos de esganar Luizinho, mas tudo bem, não queria se irritar. Luizinho pagaria seu preço, iria certamente para a recuperação. Se duvidasse, poderia até mesmo levá-lo à retenção. Seria até possível arrancar um ano inteirinho de sua vida. Minutos depois, avisou que o tempo estava terminando, que entregassem sua folha. Viu então que rapidamente Luizinho desenhou, na primeira página das folhas da prova, o Pantanal. Rico, minucioso, preciso. Marcelo emocionou-se ao ver aquele quadro de irretocável perfeição nas mãos de Luizinho, que coloria as últimas sobras. Entusiasmado, indagou: E aí, Luiz? Você já esteve no Pantanal? Não. Luizinho jamais saíra da sua cidade. Construiu sua imagem a partir das aulas ouvidas.
Marcelo sentiu-se um gigante e de repente descobriu-se o próprio Piaget. Havia, com suas palavras, construído uma imagem completa, correta e absoluta na mente de seu aluno, mas deu zero pela redação. É claro, naquela escola não era permitido que se rabiscassem as folhas da prova. A história de Luizinho repete-se em muitas escolas. Sua inteligência pictórica imensa, colossal, lúcida, clara e contrasta visivelmente com as limitações de sua competência verbal. Expressou o que sabia de maneira como conseguia. Mas não são todos os professores que se encontram treinados para ouvir linguagem diferente das que a escola instituiu como única e universal. Então, meus caros colegas, o autor deste texto é um autor desconhecido, entretanto, é um autor que conhece a realidade de cada um de nós em sala de aula enquanto professores. Quantos de nós, né, não passamos por essa situação de acordo com os parâmetros, né, as normas, os padrões daquela escola, tivemos que dar uma nota que não correspondia à resposta daquele aluno. É o caso de vários Luizinhos que nós temos, né, nas nossas salas de aulas. Eles conseguem se expressar das suas formas, eles conseguem expor, colocar para fora tudo o que aprenderam de uma forma diferente, de uma forma que eles se comunicam, mas não é a partir daquele padrão que nós estamos, eu não digo habituados, né? Mas de acordo com padrões impostos. E nesse sentido, quantos de nós, às vezes, não sabemos também lidar com esses Luizinhos? Porque aqui no texto fala que o professor Marcelo ele ficou até assim, com tanta raiva que quis esganar o Luizinho, né? Porque o Luizinho não estava correspondendo ao que toda a turma estava fazendo. E é isso, será que nós, enquanto professores, né, temos essa capacidade de análise, né, de empatia, de observação, de cuidado com os nossos alunos? Será que nós também não estamos moldando os nossos alunos, né, para que eles façam de um modo robótico, mecânico, tudo aquilo que eles precisam fazer, justamente porque eles precisam se adaptar ao mercado de trabalho tão exigente também, tão robótico? E como ficam esses alunos? E como ficam os professores que precisam lidar com esses alunos? Então, eu quero trazer nesta manhã essa sensibilização da importância do nosso olhar com relação ao nosso aluno, né? Eu, de modo geral, assim, brigo por esses alunos, né? E eu realmente coloco a minha ideia, a minha posição de professora, porque ele passa, né, algumas horas do seu dia comigo. Eu não digo dia, mas às vezes alguns momentos da semana comigo. E ninguém melhor do que eu ali naquela sala de aula para averiguar o que está acontecendo e adaptar as minhas atividades a esses alunos. Porque nós temos muitos alunos com aprendizagens diferenciadas. E a partir desse nosso olhar e dessa nossa experiência, é importante a gente, né, identificar qual seria o melhor tipo de avaliação, como fazer essa adaptação para esses alunos, como trabalhar os currículos, como fazer esse manejo, né, entre
aquele currículo duro, fechado, né? Como fazer desse currículo um pouco mais flexível, mais aberto, né? Mais acessível a esses alunos, porque, gente, na verdade, o que interessa é aquele momento, é como que ele está aprendendo, aquele processo é importante, aquele desenvolvimento naquele momento é muito importante, não é só para esses alunos, para todos os alunos. Então, como que nós temos nos comportado em sala, né? Como agentes e como sujeitos também. E qual seria a nossa contribuição no acompanhamento desses alunos? É muito importante a gente ter essa visão, essa necessidade de rever, de atualizar os nossos conceitos, as nossas práticas, né? As nossas práticas também avaliativas. Então, gente, esse Luizinho de hoje, ele representa vários outros Luizinhos, né? Então, como que a nossa visão ela pode ser voltada para uma dimensão um pouco mais política, um pouco mais social com relação à avaliação, à nossa própria postura em sala de aula, né? Então, pessoal, eu tive muitos Luizinhos. Aqui eu não vou dar o nome dos meus alunos, não, tá? Mas eu vou inventar alguns nomes. Então, eu já tive alunos na escola regular, hein? Muita atenção. Alunos com paralisia cerebral, né? Aí eu tive o Antônio e eu também tive aí a Beatriz. Tive também com vários outros tipos de transtornos e dificuldades. Eu me lembro muito de um aluno muito especial, que eu também vou trocar o nome dele, aqui eu vou colocar para Pedro. E Pedro era um aluno que morava no meu coração. Ele não era o da segunda fila, ele era o da primeira. E ele ficava, a reação dele era justamente essa, de ficar com os olhinhos arregalados, copiando. E ele vinha e perguntava à professora, mas por que ele perguntava as coisas para mim? Porque eu sempre falava para ele. Você conseguiu entender o que eu falei? E era ensino médio, hein, pessoal? Não era ensino fundamental, era ensino médio. E ele me dizia, sim, professor, olha, então qualquer coisa, você põe a sua cadeira aqui do meu lado que eu te ajudo. Ou me chama que eu vou até você. Assim, eu vou ajudando a você e todos os seus colegas. E ele sempre vinha, professora, o que eu tenho que fazer mesmo? Anota para mim no caderno. Gente, não é questão de dar mais trabalho. É questão de fazer bem o que você, professor, se propôs a fazer. Né? Ser professor é isso. Você tem que ser maleável, tem que se adaptar. Não seja um robótico também, ok? Então, esse processo educativo, ele é muito importante, né? Essa nossa afetividade, que é um tema para depois, ela também é muito importante, porque os alunos eles vão aprender quando a gente observa, quando a gente demonstra que está interessado, quando a gente se preocupa, a gente sente aquela dorzinha deles e a gente sabe como aliviar aquela dor. Quem ainda não sabe, procure fazer uma especialização, um curso. Gente, é muito bom a educação continuada. Há muitos cursos aí que vocês podem fazê-los. Não é fácil estar com esses alunos em sala. Muitos de nós temos outra realidade. Nós somos um Brasil enorme, temos várias realidades, né? E lidar com isso é de verdade um desafio. Então, o meu conselho para vocês, professores, é: busquem conhecimento, busquem como trabalhar com esses alunos, busquem informações, como fazer a adaptação da atividade. Gente, fazer a adaptação de uma atividade não quer dizer que a atividade seja uma atividade fácil. Não, não é o caso, né?
não é diminuir a importância